Dentro dos tribunais de contas existe uma unidade técnica que possui funções de auditoria e fiscalização. No caso do TCE Ceará, este setor é a Secretaria de Controle Externo. E realmente, Dimitri, a Secretaria de Controle Externo, a SECEX, tem muitas atribuições, como a análise e construção de relatórios de prestações de contas de gestores públicos, a verificação da legalidade de atos de pessoal, como nomeações de concurso e aposentadorias de servidores. E sem esquecer, Ellen, das atividades de avaliação de programas governamentais e de apoio técnico e assessoramento às deliberações realizadas pelo tribunal. Neste episódio, vamos informar quais as principais ações desta secretaria ao longo da última gestão no tribunal, no período de 2020 e 2021. De acordo com a assessoria de apoio da SECEX, em 2020 foram instituídos 13.427 processos. No ano passado, até 10 de dezembro, 18.594 processos foram analisados pela SECEX. Ao longo dos últimos 2 anos, a Secretaria de Controle Externo executou 138 ações de fiscalização, como auditorias e inspeções. Os ouvintes devem entender que esses documentos são analisados pelos vários setores desta secretaria e servirão de base para o julgamento e apreciação de processos realizados pelas câmaras e pelo Pleno do Tribunal de Contas. O Conexão Cidadão convidou o secretário de Controle Externo do TCE Ceará, o Carlos Nascimento, para apontar os principais desafios e avanços alcançados ao longo desses 2 últimos anos. Gostaria de pontuar que desde o início da gestão, logo em 2020, nós tivemos um desafio grande com a pandemia. Realmente tivemos que instituir grupos de trabalho que pudessem fiscalizar as despesas que estavam ocorrendo naquele momento de uma forma mais célere e efetiva. Foi interessante a criação de um painel de acompanhamento desses gastos, que realmente trouxe tanto ao cidadão como aos nossos servidores uma ideia de como a administração pública estadual e municipal estava empregando os recursos públicos naquele momento. Tivemos a oportunidade também de trabalhar com cooperação com outras instituições. Isso nos trouxe alguns trabalhos relacionados, por exemplo, ao auxílio emergencial e se havia recebimento indevido desses valores. Tivemos também a oportunidade de estar em hospitais de campanha, como, por exemplo, que estava acontecendo no PV, na Prefeitura de Fortaleza. Isso nos deu essa oportunidade de verificar se cada um daqueles recursos que estavam sendo empregados em prol da população estava realmente acontecendo como estava sendo noticiado. Para complementar o que Carlos Nascimento explicou, a ação para verificar o recebimento indevido de parcelas do auxílio emergencial por servidores públicos no Ceará foi uma parceria entre o TCE e a Controladoria Geral da União, a CGU. Esta importante iniciativa foi realizada a partir do cruzamento de informações disponibilizadas pelo TCE com bancos de dados do governo federal. Foi muito bom que nesses 2 anos, então, pudemos priorizar alguns normativos relacionados à gestão, por exemplo, e trazer para a Secretaria a formalização do primeiro plano diretor da Secretaria de Controle Externo, o que trouxe aos nossos servidores um direcionamento e uma formalidade em relação a quais eram as ações que seriam traçadas naquele sentido. Como bem expôs o secretário de Controle Externo, Carlos Nascimento, a análise dos procedimentos de trabalho foi uma das linhas de ação da SECEX nesses últimos 2 anos. Além disso, já que teríamos que dar respostas cada vez mais rápidas, trouxemos também um calendário sobre quando deveríamos, então, realizar essas ações e como poderíamos, então, acompanhar e seguir se isso estava realmente sendo realizado. Dentro da operação das nossas ações aqui, tivemos a oportunidade também, então, de padronizar desde a forma do relatório, fizemos um manual de redação e organização textual, até a questão de quais são as informações necessárias, por exemplo, para responsabilizar um gestor quando encontrada alguma das irregularidades que usualmente encontramos em nossas fiscalizações. Essas normas, elas todas tiveram que passar então por treinamentos aos nossos servidores para que eles entendessem que quanto melhor estivessem dispostas essas informações, quanto melhor fossem comunicadas quais eram as irregularidades que estavam acontecendo e quem de fato teria contribuído para isso, melhor seriam os nossos julgamentos, melhor seria a forma de analisar dos nossos conselheiros e decidir sobre o assunto. Existe um setor dentro da Secretaria de Controle Externo que dá suporte técnico quanto ao emprego de métodos de trabalho e elaboração de publicações, que é a Gerência de Qualidade e Inovação. A gerente desta unidade, Darlange Maia,
informa os principais trabalhos executados em entrevista concedida ao Acontece TV, em outubro de 2021. Uma expressão que eu acho muito interessante para resumir nosso trabalho é essa de dizer preparar o terreno, né? Então, durante esse tempo, a gente pensou em algumas ações que eram necessárias para preparar o terreno. O que quer dizer? São ações, são trabalhos referenciais, como a gente chama, de base, né? Então, não é por outro motivo que o primeiro que a gente trabalhou e publicou e já vem em execução aqui no tribunal é o manual de redação para a área do controle externo, né? Para a Secretaria de Controle Externo. Então, é um manual que trata mesmo de formatação, de estrutura de relatórios e realmente um trabalho de base e que a gente ele é vivo, né? A gente procura aprimorar cada vez mais. Então, a gente já visualiza no futuro próximo a revisão desse material para que a gente esteja sempre numa situação em que esteja atualizado para que os técnicos possam utilizar no seu dia a dia. Então, em seguida, a gente trabalhou num referencial de fase e documentos técnicos. O tribunal publicou uma resolução administrativa das espécies processuais e a gente sentiu essa necessidade de especificar, padronizar de fato quais são os relatórios técnicos trabalhados pela SESEX. E assim a gente acredita muito que não adianta tão somente publicar um material. É necessário também fazer um treinamento, uma discussão com os colegas. E assim nós estamos nesse momento nessa etapa de treinar, de cursos e realmente dialogar com os colegas sobre o trabalho já publicado e começar a implementar no dia a dia. As publicações citadas, como o manual de redação, podem ser encontradas no site do TCE Ceará. Basta clicar na aba Comunicação, opção Publicações. Com o crescimento da vacinação da população, no segundo semestre de 2021, o TCE retomou as inspeções presenciais, conforme explica Carlos Nascimento. Já em 2021, tivemos então a oportunidade de utilizar todas essas melhorias, tendo em vista que o cenário já estava um pouco diferente, o enfrentamento à Covid continua, mas nós já tivemos a oportunidade de retomar as fiscalizações e foi um pedido do presidente conselheiro Valdomiro que nós o fizéssemos e também direcionássemos esforços para evitar qualquer tipo de prescrição com as prestações de contas. De lá para cá, nós remodelamos a secretaria, trouxemos servidores que estão preocupados, então, em produzir relatórios relacionados à prestação de contas cada vez mais em um tempo hábil a se julgar fora da prescrição. E também estivemos em campo, pelo menos no segundo semestre, com pelo menos 35 fiscalizações que trouxeram aos cofres públicos a economia de alguns milhões de reais, tendo em vista que estávamos agindo de forma tempestiva e na ação de gestores que estavam agindo naquele momento. Com relação a 2021, foram realizadas ao todo 67 auditorias e inspeções, envolvendo órgãos e entidades dos governos estadual e municipais. Também queria destacar aqui as ações da SESEX voltadas à análise de políticas públicas, como a construção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM-TCE Ceará, e a participação em pesquisas nacionais sobre educação pública. O IEGM ele nasceu com o propósito de subsidiar as fiscalizações. Ele é um indicador composto, com 7 dimensões, tem requisitos para poder avaliar a aderência dos municípios a determinados processos de trabalho e controles, buscando uma gestão mais efetiva e, além de subsidiar as fiscalizações, ele também colabora com a própria gestão municipal, porque ele fornece subsídios sistematizados ano a ano de como a gestão se encontra em termos dessa efetividade, dessa aderência. Mas, além de colaborar com a gestão, ele também possibilita que a sociedade possa acompanhar esses resultados. Acabamos de ouvir a Priscila de Castro, que faz parte da Gerência de Avaliação de Políticas Públicas.
que é o setor dentro da SESEX responsável pela construção do indicador. Esta mesma gerência, Ellen, participou da elaboração de 2 documentos sobre as redes de ensino público do país. O primeiro foi Educação Não Pode Esperar, que foi sobre práticas educacionais durante a pandemia do coronavírus. E o segundo é Educação que Faz a Diferença, que apontou boas práticas voltadas ao sucesso escolar. Os relatórios foram resultados da parceria entre tribunais de contas brasileiros com o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa. Em 31 de agosto do ano passado, foi realizada sessão extraordinária para apreciar o parecer prévio das contas de 2020 do governador Camilo Santana. Trata-se de uma atribuição muito importante realizada pelo Tribunal de Contas, prevista na Constituição Estadual. Foram emitidas 52 recomendações e a decisão se baseou no relatório técnico feito pela Diretoria de Contas do Governo na unidade da SESEX. Uma outra atividade bem interessante desenvolvida pela Secretaria de Controle Externo, pela SESEX é o projeto sobre qualidade asfáltica. Trata-se do programa Cientista-Chefe, uma parceria entre o TCE Ceará, a Universidade Federal do Ceará e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP. Uma das principais ações deste programa é a realização de inspeções em rodovias estaduais, em que são coletadas amostras do revestimento do asfalto e do material de base, para comparar o que foi previsto na obra e o que foi realizado. Essas inspeções, Ellen, são realizadas pelos servidores da Diretoria de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente e outras unidades da SESEX, juntos com técnicos da UFC. Foi o caso das ações in loco realizadas na CE 155, que dá acesso ao Porto do Pecém, e na CE 350, que dá acesso a Maranguape, em dezembro do ano passado. Bem, gente, nós apresentamos um breve levantamento das atividades de fiscalização e controle realizadas pelo TCE. A unidade responsável por estas ações, a SESEX, possui várias unidades e cada uma delas desenvolveu uma série de ações e iniciativas muito importantes. E com certeza, em outros episódios do Conexão Cidadão, vamos abordar as ações realizadas por esses setores em 2022. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do tema do episódio. Acompanhe outras notícias no portal do TCE Ceará e nas nossas mídias sociais. Se você tiver uma sugestão de tema ou dúvida sobre algum assunto, faça como Júnior de Santana do Acaraú e Raquel de Morrinhos. Mande um e-mail para a gente, comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima, pessoal! Até a próxima!